Então aqui eu vou continuar do programa da aula passada. Eu vou dar um insight só em como é que a gente faz o ADC e eu já trabalho um pouco aquela questão de criar um programa, né, para alterar a velocidade do motor, aproveitando aqui que a gente já tem o programa do motor praticamente pronto, né? E aí vocês vão ver que pelo menos para esse caso aqui, e talvez para a maioria dos casos, é uma coisa razoavelmente simples. O ideal seria fazer para todos os motores, mas aqui eu já coloco uma ideia para fazer em cima do motor de passo, que foi o último motor que a gente fez, certo? Então vamos assumir aqui que eu não fiz nada em relação ao motor, certo? E agora eu vou basicamente escrever o programa do zero, como a gente viu na aula passada. Então vou só confirmar, primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confirmar se todos os includes estão corretos. Então eu preciso aqui de um include obrigatório aqui, que é incluir o ADC, certo? Então aqui, ADC. Então se eu incluir o ADC aqui e incluir um outro, que é o ESP ADC Cal, que são as bibliotecas que vão lidar diretamente com a leitura analógica digital. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é conferir se lá no include o que a gente precisa, né, estar incluído e se a gente vai poder utilizar isso tranquilamente. Então aqui, depois disso, já coloquei lá o include. O que eu tenho que fazer? Configurar o ADC. Então eu vou lá, ADC. Aí se eu apertar Ctrl espaço, ele já vai dar um conjunto, né, de funções que já existem dentro, porque eu fiz lá o include. Quando eu faço include, eu tenho acesso a tudo o que eu poderia ter disponível, né? Então tinha lá algumas funções, por exemplo, que eu falei, né, que é o config width, que é a resolução que a gente configura. Também tinha aqui aquela outra que é channel atenuação do canal, que é outra configuração também que a gente faz para poder usar a faixa de tensão que a gente escolhe. Você pode ir do 0 até 1,1 volt, ou você pode também aumentar a quantidade de tensão que tem na entrada do seu microcontrolador. Então vamos começar aqui com a largura, certo? Como eu falei, você também pode usar aqui o autocomplete, ADC, e aí ele vai começar a dizer para você quais são as larguras que você tem disponível. Então aqui você pode trabalhar com uma precisão de 9 bits, de 10, 11, 12 bits. Você pode trabalhar com o sinal de 0 a 2 elevado a 9 menos 1, certo? Você pode trabalhar com um sinal de 0 a 2 elevado a 10 menos 1, que é 1023, 0 a 1023, né? Com 11 de 0 a 2047, que é 2 elevado a 11, 2 elevado a 12 é 4096, que na verdade vai de 0 a 9095, é o valor que a gente pode colocar aí. Então aqui é uma questão de escolha de projeto. Por que eu vou usar um ou outro? Depende. Se você vir que você está usando memória demais, que ele está lento e outras coisas, aí você começa a mexer nessas configurações. Em princípio vou usar aqui o máximo, porque eu só estou utilizando um ADC e não tenho muito problema com tempo e nem memória. Aí o segundo ponto aqui, né, depois de configurar a largura,
Aí eu posso configurar a atenuação e também cadastrar qual canal que eu vou utilizar. Eu vou utilizar aqui o ADC Channel 0. Você já vê daqui o que você pode usar, certo? Obviamente eu botei a DC2 ali, a DC1, é porque eu estou usando a DC1, então aqui tem que ser a DC1. O ADC1 vai de 0 a 7, certo? Tem 8 canais do ADC1. Então tem que tomar cuidado. Se eu colocar aqui 8 ou 9 não vai funcionar porque eu estou usando a ADC1. Se eu fosse o ADC2, aí daria certo. Então aqui, sabendo que isso que a gente está fazendo aqui interfere diretamente em qual terminal do microcontrolador a gente vai utilizar, qual pino a gente vai utilizar, certo? E aí, a parte boa, né? Aqui eu acho que não tem ADC1, porque lá no exemplo que eu coloquei, eu botei ADC0 e ADC1. Só que aqui, pronto, ADC1, Channel 0. Pronto. Aí aqui, o que eu configuro é a atenuação. ADC, underline ATT. E aí eu posso escolher se eu vou utilizar a atenuação máxima. Vocês podem ver aqui é 11 dB, que é a minha atenuação máxima, ou nenhuma atenuação, certo? Essa atenuação, como eu falei, né? Você vai receber o sinal de entrada e esse sinal vai diminuir. E aí eu posso colocar tensões maiores do que 1,1 volt. Eu posso botar uma tensão maior, 3, 4, vai depender do quanto essa atenuação aqui significa. Então você vai lá no datasheet, se você quiser utilizar tensões maiores, aí vê qual é para a faixa de tensão que você vai utilizar, qual é a atenuação que você precisa, e aí configura utilizando ela. Eu estou trabalhando aqui na faixa de 0 a 1,1 volt, que é isso que eu direcionei vocês. Então a gente vai ficar desse jeito aqui, certo? Então beleza. Agora, o que a gente vai fazer é usar esse canal, né, do ADC que a gente acabou de configurar. Então se eu chegar aqui e fizer ADC1 get raw e disser aqui quem é o meu canal que eu vou ler, tem que deixar uniformizado, né? Se você for ler do canal 0, você diz o canal 0 aqui. Se você configurar aqui em cima o canal 1, 2, 3, até o canal 7, você pode configurar sem problema nenhum. Então, lá no exemplo eu coloquei assim, né? While 1, e eu fiz um printf aqui, né, para poder enviar. Printf. Aí o porcentagem D para dizer que é o inteiro, que eu vou enviar. E pronto. Então aqui ele vai ficar basicamente só imprimindo o valor do ADC. Eu fiz uma linha só para economizar, certo? Aqui ele vai, o tempo que ele vai demorar no while é o tempo de ler do ADC. Não tem um tempo maior para fazer isso não, certo? Então do jeito que está aqui, já é completamente funcional. O que falta agora para a gente é colocar alguma utilidade nisso, né? Por isso que eu coloquei lá o exemplo do motor. Então lá no exemplo do motor, o que eu tinha falado foi o seguinte: para a gente criar um programa, né, para alterar a velocidade do motor a partir da leitura de um sinal analógico que vai entrar no ESP. Então uma sugestão aqui que eu dei, né, é que isso fosse feito por um infravermelho, um LDR, pode ser até um potenciômetro, não importa muito.
Então vamos colocar aqui, né? Aqui. Criar um programa, né, para alterar a velocidade do motor a partir da leitura de um sinal analógico. Que pode ser um potenciômetro, pode ser um infravermelho, pode ser um LDR, qualquer coisa que eu possa conectar ao meu ESP e ele ler essa intensidade, baseado nessa intensidade, mudar a velocidade do motor. Então o que muda aqui nesse programa, o que mudaria nesse programa para que a coisa ficasse mais rápida ou mais lenta? Então, essa instrução aqui do ADC, ela vai diretamente aonde eu faço o meu motor ficar mais lento ou mais rápido. Que seria no meu delay. Então, fazendo a retrospectiva aqui, o que acontece é, eu tinha um motor, né? E aí ele vai dar um passo. E aí ele vai esperar um tempo, depois vai dar outro passo, depois vai esperar um tempo, depois vai dar outro passo. Então, do jeito que está aqui, ele vai dar uma quantidade finita de passos baseada naquilo que ele leu, né? Aqui no scanf. Então, e se eu não tivesse isso, certo? Se eu não quisesse saber a posição do motor e eu estivesse aqui infinitamente rodando. Olha. O que iria acontecer? O programa ligou, configurei o ADC, como estava antes, configurei os pinos do meu motor de passo, tranquilo, e aí comecei a girar. O meu motor começou a girar, e aí toda vida que ele for dar um outro passo, ele vai esperar, nesse caso aqui, antes ele só iria esperar 900 microsegundos. Então dava um passo, esperava 900 microsegundos. É 0,9 milissegundos. É um tempo bem baixo. Então dava um passo, e aí esses 900 foi um valor que eu coloquei, que significaria o tempo mínimo necessário para que o motor conseguisse perceber a mudança dos passos, né? Então, ele está girando aqui na velocidade mais rápida que ele pode, certo? Então, agora, o meu tempo vai ser interferido também pela leitura do ADC. Então, agora vai variar essa leitura aqui. Vamos supor, certo? Supor, isso aí vai depender do seu processo. Mas se a gente supor aqui que se a gente supor aqui que à medida que eu aproximo a minha mão do meu sensor, à medida que eu aproximo a mão do meu sensor, eu quero que a velocidade do motor aumente. Certo? É uma definição que a gente está colocando aqui. À medida que eu aproximo a minha mão do sensor, ele vai aumentar. Então, se eu, à medida que aproximo a minha mão do sensor, o número do ADC aumentar, ele vai diminuir a velocidade. Certo? Isso aí eu tenho que perceber na hora de fazer a medida. Então, se aqui eu aumentar o valor do ADC, lido pelo ADC, aumentar conforme eu aproximo, aqui vai diminuir a velocidade, não vai aumentar. Então eu teria que fazer o seguinte aqui. Teria que fazer 4.095, que é o maior valor, menos o valor do ADC. Aí eu faria com que sempre
o valor do ADC, nesse caso, né? À medida que o valor do ADC aumente, o tempo diminui. Se o tempo diminui, a velocidade vai aumentando do meu motor. Então é uma coisa razoavelmente simples que a gente coloca aqui, que ajuda bastante a entender essa relação de direto e inverso, né? E como a gente controla para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade do nosso motor. Então, basicamente é isso, certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo, mandem aí sinal de fumaça, e aí tentem fazer, né, para essa mesma coisa, utilizando essa mesma ideia para os outros motores. Então, para o caso do, do PWM, não vai ser trocando tempo, certo? No PWM, eu vou colocar esse cara aqui, onde a gente vê o ciclo de trabalho, no Duty Cycle. Tem uma função chamada setDuty lá. É basicamente pegar isso aqui e colocar lá no setDuty, ou vai depender se a sua relação é direta ou inversa, né? Ou você vai pegar isso tudo aqui e colocar lá no setDuty. Então veja que não é uma coisa tão complexa aqui, né? Tentem fazer as modificações todas em todos os programas que a gente conseguiu fazer até então, porque aí vocês vão exercitando e vão tendo dúvidas e vão também quebrando a cabeça até fazer funcionar, que é uma coisa bem importante que o pessoal pode fazer nesse sentido. Pode fazer aqui só um build, né? Linha 112. Eu comentei aqui. Comentei uma inicialização, né, da posição do motor, mas eu poderia só colocar lá em cima. Pós motor igual a 1. Só para deixar certo. E aí, pelo menos compilar, compilou, né? E vai funcionar na prática, pelo menos a lógica toda, a ideia toda está colocada aqui, certo? Então, basicamente a gente só fez inserir aqui as bibliotecas necessárias, depois configurou o ADC, e depois de configurar o ADC, a gente utilizou fazendo um get raw aqui. Né? E aí o programa rodou tranquilamente. Né? Então, em relação ao que a gente tinha para falar de ADC, pelo menos o básico do básico, é isso, certo? Eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar no ESP32, até no 8366 também, sobre ADCs, mas se vocês conseguirem fazer isso, pelo menos já conseguem iniciar alguma aplicação interessante usando o ESP. Se vocês conseguirem ter essa flexibilidade de usar entradas e saídas digitais, juntar com a entrada analógica, juntar com PWM e com outras coisas, vocês já tem mais flexibilidade ainda, vão acabar aumentando aí o escopo das aplicações que vocês conseguem utilizar. E aí vai expandindo até que vocês consigam
entrar nas bibliotecas, entender internamente o que está acontecendo e aplicar em coisas mais complexas. É sempre uma evolução, né? A gente começa com o básico, depois a gente vai evoluir. E aí na próxima, na sequência, né, a gente vai falar do contrário. A gente já falou aqui de como a gente pega do canal do, algum sinal analógico de fora e converte para digital, ou seja, usar no microcontrolador aquela informação para tomar decisão, por exemplo, mudar a velocidade do motor, fazer alguma outra coisa. Agora a gente pode, a gente vai na sequência fazer o contrário, que é pegar alguma coisa dentro do microcontrolador e transformar em digital, e transformar em analógico, né? Ou seja, usar o conversor digital analógico. Então, isso aí a gente apresenta na próxima aula. Até lá.